Olá, queridos amigos. Olá, queridas amigas. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e hoje estão aqui comigo o Osmar, a Kátia e o Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso podcast. É uma grande alegria, mais uma vez, estarmos juntos para mais esses momentos de reflexão e aprendizagem sobre a doutrina espírita. Também saudando com alegria aqui nossos companheiros, o Guilherme, a Kátia, o Adriano. Olá, Guilherme, olá, Adriano, olá, Osmar, e saudando aí os nossos companheiros que acompanham o nosso podcast e estudam junto conosco. E agora vamos aí para mais 30 minutos falando sobre Espiritismo. Olá, os companheiros de canal, olá a todos os ouvintes, um prazer estar com vocês para mais um episódio da nossa coletânea aí a respeito do Espiritismo. É um prazer estar com vocês. No último episódio, a gente tratou um pouquinho sobre a concepção, né, o conceito de milagres na visão espírita. Falamos um pouco sobre a visão espírita por trás desse conceito. E, claro que a gente não pode falar de milagres sem deixar de falar de Jesus, né? Então, a gente queria propor aqui primeiro uma reflexão sobre essas ações que são tidas como milagres que Jesus executou e por que ele conseguia fazer esse tipo de manipulação e outros espíritos na Terra não conseguem ou conseguem em menor limitação, digamos assim. Nós estudamos aqui também no nosso podcast a questão dos fluidos, né, e do perispírito em episódios anteriores. E isso tem um fundamento, esses conceitos, né, para essa reflexão sobre o que Jesus realizou. Porque nós entendemos na visão espírita que Deus cria todos os espíritos, né? Todos iguais. Bem, é um espírito criado por Deus, é um filho de Deus, então nosso irmão, mas com muito mais tempo de evolução, então muito mais evoluído, porque se Deus criasse todos os espíritos, cada um diferente do outro, sem critério, vamos dizer assim, uns já prontos, anjos, outros não, né? Seria para nós, na nossa visão, seria injusto. Então Deus cria, na nossa visão, todos os espíritos do mesmo ponto de partida, que Kardec vai chamar de simples e ignorantes, ou seja, com a potencialidade no processo evolutivo de se desenvolver, tanto moralmente quanto intelectualmente. Então Jesus é também criado por Deus como um filho de Deus, né? E nós, muito na evolução do que ele. Então ele, como é o espírito puro que é, tem um perispírito muito puro também, porque o perispírito é um corpo energético, um campo vibratório do espírito, né? Reflete o pensamento e o sentimento do espírito. Então, como a sua mente e os seus sentimentos são muito elevados, seu perispírito é muito sutil, muito mais sutil do que os nossos. Tem um perispírito, porque Kardec afirma que todos os espíritos, em qualquer de seus graus, têm um perispírito, mas nesse caso de Jesus, muito mais elevado, muito mais sutil, a ponto então de poder realizar fatos que estão da natureza, porque ele também não ia derrogar as leis naturais, já que ele vem como embaixador de Deus na Terra, representante de Deus, né? Trazer as leis morais e, naturalmente, não. Ele diz que não iria contradizer, não iria contra as leis, então nem as leis humanas, nem as leis físicas, né? E naturalmente morais. Então ele realiza fenômenos que são possíveis dentro das leis naturais para quem tem esse perispírito tão elevado. Como ele é o único que nós conhecemos, ficou para nós como se fossem milagres ou coisas sobrenaturais. Mas na nossa concepção, Kardec comenta sobre isso no capítulo 15 do livro A Gênese, né? Os Milagres do Evangelho, e fala da superioridade da natureza de Jesus, que é o primeiro item desse capítulo, explicando isso. Então Jesus tem um perispírito muito mais elevado, portanto realiza fatos que são considerados milagres ou sobrenaturais, mas que para nós não podem ser derrogação das leis naturais, né? Porque Deus não iria mudar as suas leis, já que são perfeitas e imutáveis como Deus. Então ele realiza porque tem essa capacidade fluídica, dada a sua condição moral, e a leveza do seu perispírito, além do conhecimento, porque ele é o co-criador, ele é o mestre, ele é o governador da terra, então ele também tem um conhecimento
pleno do funcionamento das leis naturais que nós ainda não temos. Por isso ele realiza esses fatos considerados, chamados milagres, mas que são possíveis dentro das leis naturais, conforme o nível evolutivo dele. Lembrando também, né, Osmar, como encarnado aqui na Terra, Jesus, claro, tinha a sua superioridade sobre os homens, mas não era relativo ao seu corpo físico, né? Porque, assim como você falou, não poderia derrogar as leis, encarna no planeta Terra, e aí o seu corpo formado pelas substâncias existentes aqui no nosso planeta, né? Então, a superioridade ela é dada com relação ao perispírito, nas qualidades fluídicas. E aí, essas qualidades fluídicas é que dá esse poder, né? Imenso poder magnético. E aqui no capítulo 15, que o Osmar já citou, né? Os milagres do Evangelho, é falado isso, né? A qualidade de tais fluidos lhe dava um imenso poder magnético. E o que gerava a cura, né? O desejo incessante de fazer o bem. Então a gente deve pensar nisso, né? É claro que nós somos irmãos, todos filhos de Deus, cada um no seu estágio. Mas nós já sabemos como chegar ao estágio de Jesus, né? Então é só pela ação do bem. Então as curas e a ação do bem é para com o outro, mas é para comigo mesmo. Então Jesus já tinha dado os passos além do nosso, né? Há 2000 anos atrás, e ele veio para nos ensinar. Ele falou que ele era o caminho, né? Então, se o caminho é esse, a gente tem que pensar nessas questões de curas. Como que se dá a cura? Se não pelo milagre, que a gente já entendeu que não é um milagre em si, né? Um milagre como nós, do miraculoso, mas essa qualidade fluídica. Então, nós precisamos nos melhorarmos, né? Progredir com relação à nossa qualidade fluídica, porque nós podemos nos curar. Aí é que vem, acho que nós vamos estar estudando hoje os milagres de Jesus, mas o pensamento com relação a esse estudo eu posso me curar? E como que eu faço isso? E através do exemplo máximo que é Jesus. A gente vai dando o exemplo de Jesus e trazendo para nós. Falar, eu tenho ainda doenças do corpo físico, doenças no corpo perispiritual. Eu posso me curar disso? Lógico que pode, né? E é dentro desse contexto, dessa qualidade fluídica. E essa qualidade fluídica ela só vai melhorar quando eu conseguir fazer construções mais sólidas com relação aos sentimentos, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Eu acho que assim também a gente tem que levar em consideração, né, que muitas das coisas que Jesus fez dependia também muito das pessoas que estavam sendo curadas, né? A gente vai ver, por exemplo, algumas manifestações de cura que dependia também das pessoas aceitarem. Na nossa visão, né, essa cura, como o Guilherme lembrou, ela é possível tendo algumas condições. Então, uma delas é essa força fluídica, que é também uma realidade da natureza. Então, muitas pessoas se curam fora da medicina ou além da medicina, né? Com a ajuda da medicina, mas também de outros recursos fluídicos, como por exemplo o passe, né? Que nós chamamos na doutrina espírita de passe, e que existe nas outras religiões também. Então as religiões também podem curar porque tem esse processo no ser humano, né? A cura é possível para o ser humano e há pessoas que têm uma capacidade fluídica maior que podem promover essa cura dentro das leis naturais, mas ainda não conhecido da ciência, porque a ciência tem um objetivo dela que é a visão material. Ela não tem recursos e instrumentos para olhar além da matéria ou nas outras dimensões da matéria. Quem sabe um dia ela tenha, né? E aí ela possa observar a matéria em outras dimensões e observar e promover e trabalhar essas curas nessas outras dimensões. Então são curas fluídicas possíveis, inclusive com cirurgias espirituais, que Kardec vai chamar de médiuns de cura no livro dos médiuns, não com cortes, mas com a imposição das mãos.
Então, a cirurgia espiritual espírita, ou o tratamento de cura espírita, é esse previsto por Kardec no Livro dos Médiuns. É o médium de cura, aquele que, pela imposição das mãos, pela sua capacidade fluídica, ele é capaz de curar, sem cortes, mas com a intervenção na matéria através dos fluidos espirituais. Então, essa fala de Jesus, e muitas vezes a tua fé te curou, tem a ver com isso. É a capacidade fluídica dele, que não era médium, né? Kardec, inclusive, questiona isso. Se Jesus está sendo médium quando cura, não, porque a capacidade fluídica é dele mesmo, né? E daquele que recebe, que é pela fé e pelo merecimento. Porque a doença, a enfermidade, a situação que a gente vive, ou ela é uma prova, ou ela é uma expiação. Terminado isso, a causa, né, da prova ou da expiação, a pessoa tem a condição da cura, desde que também tenha a fé, que tenha a aceitação, vamos dizer assim, dessa cura, né, e a vontade firme para essa cura, merecimento e essa emissão fluídica, como Jesus faz. E aí levanta uma questão interessante, né? Jesus, em alguns momentos de cura ali, falava, né? A tua fé te salvou. E então, o que que significa essa expressão na prática? O trecho do Evangelho, né, que o Osmar citou, o Adriano, né, a sua fé te salvou, tá lá na Gênese, quando ele começa a falar sobre as curas, né, intitulado Perda de Sangue. Só relembrando no Evangelho, né, sobre a mulher hemorrágica, ela havia 12 anos que sofria de uma hemorragia, é, e já tinha passado pelas mãos de vários médicos, né? Já tinha consumido todos os seus bens, já tinha. Isso acontece até hoje, né? Às vezes está com uma doença, vai procurando, não consegue nenhum alívio, né? E aí ela ouviu falar de Jesus e ela vai atrás de Jesus. E mulher, né, naquela multidão, é, muita gente, mulher não foi vista. Que ela faz no seu desespero? Ela toca apenas as vestes de Jesus, né? Toca na veste de Jesus. E aí ela dizia: se eu puder ao menos tocar suas vestes, serei curada. No mesmo momento, a fonte do sangue que ela perdia se secou e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquela moléstia. E aí, da parte de Jesus, né? Conhecendo a virtude que havia saído dele. Então, Jesus, nesse momento, ele não tinha visto a mulher, mas ele sentiu que uma virtude, ou seja, energeticamente ele sentiu isso, né? Voltou-se então para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram: vedes que a multidão vos comprime por todos os lados e pergunta quem vos tocou? Como quem diz, a gente vai saber quem tocou, né? Tanta gente. E ele olhava em toda a volta para ver quem o havia tocado. Porém, a mulher, que sabia o que se havia passado com ela, tomada de medo e pavor, veio atirar-se a seus pés e declarou toda a verdade. E Jesus daí disse a ela, né? Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada de tua moléstia. Então aqui a gente vê a questão da cura, vê a questão da mulher naquela época também, né? O medo, o pavor de ser repreendida, de ser mal vista ali naquela multidão junto com Jesus, mas a fé dela, né? A fé que ela tinha era tão grande que Jesus promoveu a cura, mas ela também estava aberta para essa cura. Então é uma questão assim de um pensamento e um sentimento voltado àquela cura, né? Então nós precisamos ver assim, aí a própria Gênese vai falar sobre isso do movimento fluídico, né? Que se operou de Jesus para a mulher, né? Ambos sentiram a ação que acabava de produzir. Ambos sentiram. Ela sentiu no corpo físico, né? Que a hemorragia estancou. Jesus sentiu que algo havia saído dele, uma virtude havia saído dele. Então, na Gênesis é dito assim: é notável que o efeito não foi provocado por um ato de vontade de Jesus, porque naquele momento Jesus não tinha nem visto essa mulher, né?
Então, a irradiação fluídica normal foi suficiente para operar a cura. Foi o que o Osmar falou no início, né? Ele já tinha Jesus já possuía, né, como construção essa qualidade fluídica que mesmo não havendo, né, essa vontade de Jesus, não que ele não quisesse, né, mas é que ele nem percebeu, a mulher pedindo por isso, né? E só tocando as vestes de Jesus já consegue receber. Por quê? Porque Jesus só praticava o bem, né? Então dele só sairia virtudes, né? Então essa irradiação se dirigiu à mulher em vez de outras, né? E ele estava rodeado da multidão, por que que só chegou nela e não chegou nos outros? E aí é o que o Osmar e o Adriano estavam comentando agora. A sua fé te salvou. Ela estava ligada a Jesus, fluidicamente, né? Então ela conseguiu receber. Então o fluido, sendo dado como matéria terapêutica, deve atingir a desordem orgânica para reparar. E atingiu nela. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, a confiança numa palavra, a fé do doente. Então, ela estava confiante de que ela receberia. Ela foi ao encontro de Jesus para receber. Em relação à corrente fluídica, a primeira faz o efeito de uma bomba comprimida e a segunda de uma bomba aspirante, né? Então, em Jesus estava lá a bomba comprimida e ela a bomba aspirante. Algumas vezes a simultaneidade dos dois efeitos é necessária, de outras vezes uma só basta. É o segundo caso que se positivou nessa circunstância. Então ela recebe, ela aspira aquela energia vinda de Jesus, né? Mas pela sua fé acreditou que aquilo poderia acontecer. Então, uma força atrativa, ela atraiu essa virtude de Jesus para a cura. Então, veja bem, existe a vontade daquele que quer se curar. Né? Então, e a gente vai ver em outros episódios, em outras passagens do Evangelho de Jesus, de alguns que se curaram e depois de algum tempo voltaram a ficar doentes. Por quê? Porque não modificou a postura, né? Então a gente precisa avaliar isso também, né? A cura, a gente pode ser curado, mas nós sabemos que nós temos um corpo físico e muito da nossa corpo físico, um corpo espiritual e muitas das nossas doenças vêm pela doença do corpo perispiritual. E aí eu preciso modificar a minha postura para que fluidicamente eu modifique a minha condição e eu não volte a adoecer, porque senão eu volto a adoecer, né? Porque todo efeito tem uma causa. A causa ainda não foi tratada. Então, Jesus nessa passagem deixa muito clara, ela estava preparada para isso, para receber, porque ela estava com a vontade fortalecida para isso, né? Então, é bastante interessante essa força atrativa da mulher hemorrágica. E aí, além disso, Kátia, tem mais uma questão importante que a gente precisa observar, que é mais uma lição de Jesus, porque a mulher nessa condição, uma mulher com uma hemorragia intensa por tanto tempo, ela era considerada impura pelos judeus na sociedade da época, pela sua hemorragia. Como impura, ela não poderia se casar. Então, e sem se casar, ela não poderia sobreviver, porque ela também não poderia trabalhar, né? Ou mesmo estando solteira, não poderia trabalhar, dada a sua condição de hemorragia. Então, ela vivia marginalizada na sociedade, ela vivia como uma indigente, só pela condição de ter uma hemorragia longa e intensa, né? Só por isso ela era considerada impura, então marginalizada, vivia à margem da sociedade, de esmolas das pessoas. Então tem esse sentido também, né? Essa lição de Jesus para nós, da tolerância, do respeito, da inclusão, do respeito às diferenças, né? Do nosso preconceito, da nossa intolerância. Não é o acaso que ele cura uma mulher e não um homem, por exemplo, nessa situação, né? Ele também está querendo dar essa lição para nós, do respeito, trabalhar nossos preconceitos, nossas ideias pré-concebidas. Por que uma mulher com hemorragia é impura?
Hoje podemos pensar, por que uma pessoa que pensa de forma diferente de mim é impura e eu sou melhor que ele? Porque eu tenho outro pensamento, seja ele religioso, seja ele político, econômico. Dada a minha origem, eu sou melhor do que você porque eu venho de tal lugar, eu sou de tal país, né? Eu tenho tal cultura, eu tenho tal diploma, eu sou melhor do que você, meu tempo é maior do que o seu, então eu posso parar o meu carro na frente da escola para pegar meus filhos e você não pode, né? Porque o meu tempo é mais importante que o seu. Então são conceitos que a gente tem que rever também, porque isso também está implícito nessa lição de Jesus, né? Então pensar que somos iguais. Somos todos semelhantes, somos todos irmãos, dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros, somos uma sociedade. Uma sociedade quer dizer somos todos sócios. Sócios quer dizer que dependemos uns dos outros, né? Então é uma outra lição importante para nós também, por esse ângulo. E assim, né, Osmar, dando continuidade ao que você falou aí da questão da marginalidade, né, não se fala aqui no Evangelho, né, o que acontece com ela, mas a gente pode pensar, imaginar que uma cura dessa modifica toda a condição dessa pessoa, né? Ela vivia num estado de mendicância, não podia trabalhar. Então, qual era o futuro desse espírito nessa condição? Claro, existe um porquê, um para que ele ter passado por aquilo, mas é um grande aprendizado, né? Então, essa mulher pode. Aí é uma questão se fala no Evangelho, mas que a gente pode pensar. Tudo isso transforma a vida dessa mulher, né? E aí trazendo para hoje, quantas e quantas pessoas, ao ser acolhida, né, nas suas diferenças, ela não se transforma. E aí as curas virão. E não estou falando de cura de corpo físico, não, mas as curas internas mesmo, né, de tanto preconceito, de tanto sofrimento, de tanta amargura, ela vai se curando de tudo isso no acolhimento que a própria sociedade vai oferecendo. Nós, como sociedade, nós já caminhamos 2000 anos, a gente está falando de uma passagem de 2000 anos atrás. Nós já caminhamos 2000 anos, mas nós ainda estamos com algumas dificuldades em entender que nós não somos iguais. Né? E que nós temos que respeitar o outro. Nós já caminhamos muito em outras áreas, mas na área moral ainda falta alguns passos, né? Então, ao olhar o diferente, que todos nós somos diferentes, ao olhar a dificuldade do outro, que a gente possa acolher o outro, porque assim nós vamos ajudando o outro a curar as suas dificuldades internas. Não é só. Porque às vezes a gente só está pensando assim, tem uma doença no corpo físico. Não, as doenças íntimas. Quantas pessoas não estão carregando doenças íntimas, traumas, e que o preconceito faz com que a pessoa se adoeça dia após dia. E nós podemos ajudá-los, né? E isso nós estamos falando de sociedade, não estamos falando de uma ou duas pessoas, ele está falando de humanidade, né? E no caso do paralítico, o que chama mais atenção, né? O fenômeno físico ou o comando moral de Jesus, né? Que fala para ele, levanta-te, né? Esse é um episódio também muito interessante que está no Evangelho de João, no capítulo 5, né? É o caso daquela piscina, né, que tinha em Jerusalém, chamada Piscina das Ovelhas, ou Betesda, ou Betsaida, né, conforme algumas traduções, que tinha então uma crença das pessoas da época de que anjos desceriam em certo tempo a essa piscina e agitavam a água, e o primeiro que entrasse naquela piscina seria curado de suas enfermidades. E havia então, segundo a narrativa de João, né, havia então um homem doente há 38 anos, paralítico. Jesus então chega até ele nesse espaço, nessa piscina, chega até ele e pergunta se ele quer se curar. Queres ficar são? O que já é uma pergunta estranha, né? A gente tem que prestar atenção em todos os detalhes das passagens para a gente tentar entender o que Jesus está querendo ensinar. Ora, se eu sou paralítico há 38 anos, se eu estou num lugar que é considerado de cura,
Estou esperando o momento para entrar na água. Eu não quero me curar? Que pergunta estranha. Será que Jesus não está entendendo o contexto, né? Claro que está. Nós é que não estamos entendendo o que ele está querendo dizer. Ele está querendo perguntar para nós: olha, você realmente quer se curar da sua enfermidade? Ou você gosta de comentar sobre ela? Ou você gosta de competir com a outra pessoa para ver se a sua dor é maior que do outro, né? Ou você gosta de se encostar e não trabalhar, então você fica com essa enfermidade tendo que comentar, né? Tem assunto para comentar, né? Não sei, tem que pensar e cada um tem que pensar na sua intimidade, né? Chamar atenção, se vitimizar, né? Sei lá, cada um tem a sua intimidade. Enfim, ele disse que queria ficar são. Jesus então diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. E o homem levantou-se, né? Andou e ficou curado. E aí depois esse homem apareceu para os judeus em geral, né? E era um sábado, inclusive. Outro detalhe, né? É um sábado e não era permitido curar, não era permitido fazer nada no sábado, porque era um dia santo. Outra lição de Jesus, né? A gente está seguindo regras por seguir. Qual é o sentido de guardar o sábado? É o farisaísmo de cumprir regras exteriores, mas não ser fraterno e solidário com o próximo? É uma questão que também a gente tem que pensar. E aí Jesus encontra esse homem no templo e diz: vês que estás curado. No futuro, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Nessa fala de Jesus está explícita a lei de causa e efeito, né? Kardec comenta isso na Gênesis, no capítulo 15. No futuro não peques mais para evitar que te suceda algo pior. Kardec diz: com essas palavras, Jesus o faz compreender que a sua moléstia era uma punição e que, se não melhorasse moralmente, poderia ser novamente punido ainda mais rigorosamente, que é a lei de causa e efeito. Então, tá muito claro aí, né? Olha, você foi curado porque você tem o merecimento, como nós já falamos, a fé, o merecimento, a capacidade fluídica de Jesus. Tu terminou a sua expiação. Como diz Kardec aqui, uma punição no sentido de ser uma expiação. Mas presta atenção, não erre mais, né? Não peque mais nessa questão, porque pode acontecer algo pior. O que quer dizer que já aconteceu alguma coisa, ele já fez alguma coisa para que ele tivesse essa punição, essa consequência, né? Que é a expiação. Então está explícito aí a lei de causa e efeito, ou seja, nós colhemos aquilo que nós fazemos. É o efeito e tem uma causa. Nesse caso, o efeito é a enfermidade que tem uma causa. A causa é a minha atitude, que tem que ser corrigida para que eu tenha um progresso moral e esteja com a minha consciência em paz. Nesse caso, foi pela enfermidade. Poderia ser pelo trabalho no bem também, é outra possibilidade, porque Pedro diz que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então poderia ser, mas nesse caso foi pela enfermidade. Mas Jesus o alerta: olha, não peques mais, ou seja, já pecou, né? Para que não te suceda algo pior, porque o que ele fez gerou essa situação. Nós vamos chegando ao fim, né, de mais um episódio, com muitas reflexões aqui sobre as curas que Jesus fez e o conceito de milagres propriamente dito. Quero agradecer aqui o Guilherme, a Kátia e o Osmar pela participação e você, amigo ouvinte, por nos acompanhar em mais um episódio. Lembrando que nós temos aqui o nosso e-mail espiritismoem30@gmail.com, que vocês podem acessar, enviar suas mensagens para nós, suas dúvidas e também sugerir temas para que a gente aborde aqui no nosso podcast. Muito obrigado, ótima semana e ótimos estudos para todos. Abraço.